Vou entrevistar Jura Arruda, meu amigo, escritor, ele que é especialista também em teatro, escreve muito bem crônicas, sempre no jornal Notícias do Dia. Boa noite, Jura. Boa noite, Marco. Legal, que novidade bacana essa da Confraria dos Escritores de Joinville. Essa é uma ideia que partiu da Rita de Cássia Alves, uma poetisa de Joinville que trabalha na biblioteca. E há uns 2 anos e meio ela me procurou, a gente saiu para tomar um café e aí ela falou para mim da ideia da confraria. E ela estava super empolgada. Eu tinha falado para ela também que eu sentia a necessidade de que os escritores se encontrassem para conversar, para trocar ideias, sabe? Para fazer um churrasco, para qualquer coisa. E vinha de encontro com essa ideia dela. Mas depois a gente acabou, o tempo foi passando, tal, a gente perdeu um pouco de contato, até que no começo do ano passado, ela me mandou um e-mail dizendo que a confraria estava sendo lançada. Já estava na incubadora? Já estava. E desde então, em 2011, foram acho que 7 ou 8 encontros, sempre aos sábados de manhã na biblioteca, onde a gente conversa sobre a literatura, sobre o momento de Joinville, sobre Feira do Livro, sobre lançamentos. Só para esclarecer, Jura, uma confraria é um encontro de pessoas que se dedicam a alguma coisa, tem afim a alguma coisa. Isso. E vocês são livros. Livros, literatura. E, assim, as nossas conversas acabam... Porque você pensa em confraria, como você falou, né, confraria sobre... de pessoas que gostam de cozinha, que é uma das minhas paixões também. Você é um ótimo pizzaiolo. Tenho tentado. E a gente se diverte. Você imagina a confraria como um lugar que você vai fazer aquilo que você gosta. E uma confraria de escritores é para discutir literatura, uma ideia, um lançamento. Motivar, de repente. Motivar, porque na conversa, eu lembro que as primeiras conversas eu saía de lá com ideias. Trocar experiências, porque lançar um livro não é nada fácil. Não, não é. O que eu estava te falando sobre a ideia de ser bom, de ser gostoso, é que a gente acabou descobrindo nos encontros da confraria que a gente precisava de uma associação de escritores. Claro. Então a gente tem essa outra veia da Aquela confraria. história, uma andorinha só não faz verão. É verdadeiro isso aí. É verdadeiro. Aí o que acontece? A gente acabou formando uma associação, né, que é para debater questões jurídicas, legais, abrir espaços para o escritor. E a confraria acaba sendo o espaço para troca de ideias, né, para a mente, para o cérebro. Que de repente não abre mão de um bom cafezinho, né? Sempre tem, de um bom cafezinho. De bom prato apetitoso. Sim. Eu vou te confessar que a gente fez na casa do Davi Gonçalves, um escritor de mais de 30 livros publicados em Joinville. A gente fez na casa dele uma vez um churrasco. E um mês depois nós fizemos, meio que para encerrar o ano, nós fizemos na minha casa um evento chamado Primeira Pizza de Letrinhas. A pizza de letrinhas era o seguinte: os escritores iam, cada um imaginava um sabor de pizza e levava os ingredientes para essa pizza. E tinha que dar um nome de um autor ou obra. Legal. Então... Bem criativo. E saboroso. Olha só, vou te contar uma coisa, o Donald vai me permitir. O Donald, que é cronista também do Notícias do Dia, ele levou azeitona e, se não me engano, ketchup. Sei. Aí, azeitona e ketchup, para fazer uma pizza. Para fazer uma pizza. E a mussarela, que é de praxe. Né? Certo. Aí o que ele fez? Ele montou, né, com mussarela, colocou as azeitonas,
e botou um pouco de ketchup embaixo das azeitonas. Certo. Agatha Christie. As azeitonas eram as balas e o ketchup. Olha só. Então foi muito divertido. Esse foi um dos encontros da confraria. Você poderia relacionar o nome das pessoas que estão hoje fazendo parte da confraria, que são escritores? Olha, a gente chegou a 75 e-mails de escritores ou amantes de literatura ou que trabalham na área. Então, existem dezenas de escritores em Joinville. Joinville surpreende mesmo, né? Surpreende. São quase 70 escritores. A gente pensa assim, Publicados. essa cidade só é trabalho, mas não é assim Não, não. já foi, né? Acho que nem foi só trabalho nunca. Mas na confraria a gente tem muitos escritores. Eu posso te dizer que a Rita de Cássia, que é a mentora da confraria, é uma das pessoas que participa. A gente tem o Donald Malchitsky, que Que tem participa. 30 livros. Não, o Davi Gonçalves, que tem 30 livros, que participa. O Donald, que é o cronista do Notícias do Dia. Temos jovens talentos como a Melanie Peters, que é uma moça de 20 e poucos anos que escreve poesia, conto. Além dessas figuras, tem mais, eu vou esquecer de nomes aqui, me perdoem, mas é muita gente. E além dessas pessoas, quem tem participado? A Sueli Brandão, ela tem ido às reuniões, o secretário de Educação, o Marquinho, quem está participando também, a Alcione, que é a coordenadora da biblioteca. Enfim, tem muita gente trabalhando em prol da confraria e, mais do que isso, em prol de Joinville como cidade dos livros. Existe um projeto para tornar Joinville a cidade dos livros. E a confraria, a associação está... E potencial para isso nós temos, né, João? Tem. Acho que qualquer cidade tem. Qualquer cidade tem. Precisa começar, precisa fazer. Você mesmo está mencionando que a reunião já conseguimos reunir 70 pessoas. Isso. Não, a gente tem 70 nomes. Nem todos participam o tempo todo, né? Certo. Então, nas nossas reuniões giram em torno de 20, 30 pessoas, escritores. E é uma produção muito boa, de boa qualidade. É boa. Né? A gente tem coisas muito bacanas. O Júlio é autor de um livro infantil chamado Fritz, Fritz. que é um sapinho muito simpático, né? Fritz é o meu filhote. Como é que surgiu a ideia do Fritz? O Fritz, ele nasceu lá em 2000. Eu queria escrever literatura infantil e eu sempre pensei, Marco, olha só, o baiano, ele vende a terra dele, né? Se você vê Caetano... Vende cantando, em poemas, enfim. Jorge Amado. Sim. Vendem, eles falam sobre a Bahia. Com muita força. Com muita força. E eu percebo que Joinville sofre de baixa autoestima. O joinvilense, ele Falamos pouco da nossa fala cidade. pouco. Parece que não tem muito orgulho, né? E então eu falei assim, não, eu vou falar eu vou fazer uma história que se passa em Joinville. Aí veio a ideia de fazer uma história que se passa em Joinville na época da colonização. Aí tem o Sapa, que é o rei. E aí eu busquei lá um ícone das histórias infantis, que é o sapo, que vira príncipe, né? Dei o nome de Fritz. E ele é um sapinho alemão, que lá em Hamburgo, quando se vendia pedaços de terras para as pessoas virem para cá, Colônia Dona Francisca. Para formar a colônia Dona Francisca, ele ouviu o papo de que, opa, lá é a terra dos príncipes. Se eu quiser me tornar rei, eu preciso ir para lá. Ele salta para um navio e vem embora. Aí aqui ele descobre que não era tão simples assim virar rei. Né? Aí ele conhece um pouco da cidade daquela época e acaba tendo algumas situações, ele acaba sendo ativo no salvamento de uma pessoa e acabam dando um título de nobreza para ele. Vira herói. Vira herói. Mas é uma história muito simpática, né? E que as crianças adoram. A propósito, você tem muito jeito para as crianças, né? Eu gosto. Tem uma vocação, assim. Eu gosto, Eu gosto de conversar. E eu descobri, as pessoas falam assim, é mais difícil escrever para criança do que para adulto. E eu não acho. Talvez porque a minha linguagem flua mais facilmente para criança. Você também tem um trabalho muito bom como roteirista de cinema, né? Com a participação, inclusive, nesse filme Infância de Munique. Isso. O roteiro do Infância de Munique é do Fabrício Porto. E eu colaborei.
A gente discutiu o roteiro, sugeria aqui, sugeria ali, mexemos e tal. E foi uma colaboração. Mas eu tenho trabalhado, sim, tenho alguns roteiros escritos de curta-metragem, produzi alguns, inclusive. E agora eu estou trabalhando num roteiro para longa-metragem. E esse eu comecei o ano Uma das tuas passado. paixões é o cinema. É o cinema, eu gosto. O tempo livre que eu tenho é para assistir filme, é para ler sobre. Legal. Uma outra coisa bem interessante que eu gostaria que você falasse é dessa ideia de se deixar livros em lugares públicos. Uma ideia interessante, bacana, né? Nossa, isso é muito legal. A biblioteca pública criou esse projeto, que ele consiste no seguinte: são livros que eles recebem um carimbinho, soltos na cidade. E na primeira página dele tem uma informação sobre o que é esse livro. Esse livro é deixado nos lugares públicos. E as pessoas passam e podem pegar. Num banco de praça, num banco de ponto de ônibus, no balcão de uma loja, enfim, numa mureta, num muro, num jardim. E quem passar pode pegar. E ali na primeira página está escrito que esse livro não chegou por acaso, ele está solto na cidade. E você aproveita, leve para casa, leia e tal. E quando terminar de ler, esqueça-o em algum ponto da cidade para que outras pessoas possam lê-lo. E tem dado certo? Uma espécie assim, de efeito dominó? Olha, o que a gente sabe, a informação que eu tenho aqui em dezembro, haviam sido soltos na cidade 170 livros. Que bacana. Isso em pontos de ônibus, terminais. Terminais, no muro de uma casa, sabe, num estacionamento. Qualquer lugar que você possa esquecer um livro. E saiu matéria no jornal, tal, o repórter acompanhou, foi deixado o livro e eles ficaram esperando para ver. Até que alguém pega o livro. Tal. Aí a pessoa pegava, eles iam e conversavam com a pessoa. Então é bem interessante. Mas não sei se a biblioteca já tem um retorno, porque você não tem como controlar. Ele está solto na cidade. Você não sabe quem pegou, onde que deixou depois, se deixou, se outra pessoa pegou, como é que funciona. O negócio é soltar e... Mas que bacana que o Marcos, o secretário de Educação, está acompanhando também o trabalho. Né? A gente torce para que a confraria cresça realmente, porque eu tenho certeza que vocês motivados, vocês motivam outras pessoas, principalmente para o campo da leitura, né? Sim. O que é fundamental para uma população. Eu vou te falar de uma coisa muito legal, Marco, que foi o seguinte. A Livraria Midas está entrando como uma grande parceira para a gente. Nós conseguimos, através da confraria, que a Livraria Midas disponibilizasse na entrada da loja um painel com os livros de autores joinvilenses. Joinvilenses, que bacana. Na entrada da loja, um lugar muito privilegiado. Então, se você entrar na livraria, à direita você vai ver livro desses 70 escritores de Joinville, ou quase isso. Isso é muito bacana também, porque você vai lá procurando Harry Potter, você vai lá procurando, sabe, coisas, os best-sellers que vêm de fora. E você não tem, às vezes você nem tem a oportunidade de saber que existe escritor local. E que eles estão bem pertinho da gente. Bem pertinho. Então, claro, você vai encontrar, como em qualquer mercado, em qualquer cidade do país, você vai encontrar uma literatura que vai te agradar muito, outras que não vão te agradar tanto. Mas é assim na vida, né? Qualquer coisa, um filme que você pega pode não te agradar tanto. Mas com certeza, em Joinville, nós vamos encontrar muita obra de qualidade e que vai agradar. Sim. E que está agradando. Eu tenho lido autores locais. Nós vamos ter agora a Feira do Livro, né, Jura? Vai ser, se não me engano, é em abril, né? Vocês também vão participar, com certeza. A confraria vai ter um stand na feira. E a gente tem uma outra coisa que a gente está fazendo, que é o seguinte, Fala de Escritor. É um projeto assim que se reúne 3 escritores, um media, os outros 2, não importa a área, se ele é cronista, se ele é contista, se é romancista, você reúne um público e conversa com esses escritores. Nós devemos fazer isso também na Feira do Livro. Toda noite, me parece que toda noite vai acontecer uma fala de escritor com escritores locais.
Jura, leve um recado para os outros escritores que a TV Brasil Esperança, o programa Tema Livre, está escancarado com as portas abertas para vocês. E de repente vamos criar aqui um quadro sem para recebê-los e trocar a ideia do material, daquilo que vocês estão fazendo e produzindo. Vai ser fantástico. Legal. Obrigado. Gente, eu conversei com o Jura Arruda. Você é joinvilense? De coração. De coração, né? Você é nascido aonde? São Paulo. Paulista, mas já está há Paulista. muito tempo aqui, né? Há mais tempo aqui do que eu vivi lá. Legal. Qual é o e-mail que a gente possa passar para o nosso telespectador para que ele possa entrar em contato? De repente, existem escritores escondidos aí, né? E querem participar. Para falar comigo, pode escrever para juraarruda, tudo junto, com 2 As e 2 Rs, @me.com. Jura Arruda? @me.com. Tá aí, gente. Se você é um escritor, de repente tem dezenas de páginas já escritas, né? E quer trocar ideia de como fazer para mandar para o prelo. E vai que você é um grande escritor e uma grande revelação, né? Só falta um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, com certeza, você vai ter lá na Confraria dos Escritores. Vai ter. É assim mesmo que vocês são chamados? Confraria dos Escritores? Confraria do Escritor. Do escritor, do escritor joinvilense. Muito bacana conversar com o Jura Arruda, ele que morre de paixão por Joinville. Mais algum recado? Eu lembrei de um e-mail que é o confrariadoescritor@gmail.com. Esse fala direto com a confraria. Legal. E nós seguimos fazendo sempre, Jura, o jornalismo do bem. Né? Vamos bater um papo na sequência com o cantor Fábio Piltz, ele que é joinvilense, né? Toca e canta muito bem. Daqui a pouquinho nós já voltamos.